Vem aprender comigo como bordar essa linda guirlanda de Páscoa com esse coelho floral encantador. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula. Quem está chegando aqui novo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E quem já está aqui comigo há mais tempo, muito bem-vindo também. Vamos começar o nosso bordado desse coelho, que já tem um risco disponível na loja online para quem gosta de adquirir e bordar acompanhando esse tutorial completo. Para a loja online, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E eu também deixo o link para quem quer adquirir o risco, está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, bora para o nosso bordado. Eu já passei o risco para o meu tecido. Eu vou fazer o risco num tamanho de bastidor de 18 centímetros. Então, eu vou pegar um bastidor um pouquinho maior, o de 20 centímetros, para colocar o bordado e ter essa margem para conseguir chegar bem próximo da beirada. Aí eu vou colocar ele aqui no meu bastidor, vou ajustar bem, até ele ficar bem preso aqui. Tá vendo? Quando ele chegar naquela... parecer um tamborzinho, aí é a hora da gente parar de esticar o tecido. A gente vai começar bordando todas as sementinhas com ponto granito. O ponto granito é um pontinho reto, então a gente vem no começo da nossa sementinha, leva a agulha até lá o topo. Não precisa apertar muito essa linha no tecido. Aí eu venho no mesmo lugar ali onde eu havia saído anteriormente e vou levar lá para trás, no mesmo espacinho aqui que eu havia também levado anteriormente. Só que agora a minha linha, ela entra meio tombada para um dos lados. Venho novamente na base ali da sementinha, vou levar a agulha lá para trás, o mais próximo, ou até mesmo no mesmo espaço que a gente havia entrado anteriormente, tombando a linha agora para o outro lado. No final, a gente solta um pouquinho esses pontos do tecido para ficar um pouquinho mais alto, ganhar volume. Agora aqui eu vou fazer uma outra cor, mas a mesma coisa, são 3 pontinhos retos, o primeiro no meio da nossa sementinha, o segundo pontinho reto, ele vai entrar a linha meio tombada para um dos lados, e agora mais um pontinho reto, entrando agora enviesada, a linha vem entrando pelo outro lado. Vou aproveitar que eu já estou com esse azul e vou fazer mais um pontinho aqui no azul. A gente vai intercalando as cores. Agora a gente entra aqui, ó, com o pontinho virado para o outro lado. Solto um pouquinho esses pontos do tecido para ganhar um pouco mais de volume. Eu vou usar um lilazinho, um azul claro e esse salmão clarinho. E a gente vai colocar essas cores alternadamente. Agora, com esse mesmo tom de salmão, eu faço essa outra sementinha aqui. Usar uma agulha, como eu estou usando aqui, para segurar a direção dos pontos, às vezes é mais fácil do que o próprio dedo. E o lilazinho eu vou colocar aqui em cima. A gente vai repetir esse processo em toda essa volta, em toda essa guirlanda, tomando cuidado de ir intercalando as cores. Tá vendo que eu fui intercalando? Eu coloquei lilás, azulzinho, salmão, lilás, azulzinho. Aí eu voltei para o lilás novamente para ficar essa pontinha aqui no salmão. Ali já estava lilás, então eu coloquei um salmão desse lado. Aí esse pontinho que tem umas sementinhas bem no meio do risco, essas são as únicas que eu vou fazer no tom de branco. Eu vou bordar todas as sementinhas dessa mesma maneira e aí eu volto para a gente bordar a haste do galinho. Agora a gente vai começar o ponto haste fazendo toda essa volta desse galho principal do central, todo ele de uma vez para só depois pôr os galhos menores. A gente vem com a agulha do avesso para o direito, faço um pontinho lá para frente, vou manter essa minha linha, não vou puxar toda ela, vou manter, tá vendo que ficou uma argolinha? E volto agora com a minha agulha para o lado do direito, no meio desse espaço. Dou mais um passinho, um pontinho para frente. Agora eu volto com a minha agulha bem encostada ali no final do ponto anterior. Mais um pontinho para frente e volto com a agulha encostada no ponto anterior. A gente vai sempre manter essa argolinha que tá ficando aqui, que eu tô segurando com a minha mão esquerda,
A gente vai manter ela sempre virada para o lado de fora desse círculo, que aqui no caso ela está nesse momento aqui à minha esquerda. Eu comecei a bordar esse ponto haste no meio dos galinhos aqui, mas eu sugiro vocês a começarem junto daquela sementinha branca que a gente tem no meio do galho, que é essa que eu estou chegando aqui agora. A gente vai fazer um último ponto, normalmente, e agora eu levo minha agulha lá para trás, tá bem rente ali, ó, tá vendo? Minha agulha tá descendo reto ali, bem rente ao ponto. E a gente sai agora aqui do outro lado dessa sementinha branca e faz um pontinho para frente, volta no meio do espaço, depois mais um passinho para frente, um pontinho, voltando encostada no ponto anterior. E aí, quando chegar aqui, eu vou trocar minha linha, que está acabando. O que que a gente faz? Eu faço um último ponto normal. Eu teria que voltar nesse pontinho aqui, voltando encostada no último ponto. Mas eu só levo a agulha lá para trás, dou um nozinho de arremate, aí com a linha nova na agulha, a gente volta de onde a gente parou. E continua bordando normalmente, encostando já no final do ponto anterior. Aí vou seguir bordando até completar essa haste principal. Quando tiver feito isso, a gente dá um nozinho de arremate lá atrás. O galinho menor também é ponto haste. A gente só vai tomar cuidado que aqui, ó, essa curvatura tá virada para o lado interno e desse outro lado ela vira para o lado externo. Então isso vai fazer a gente também mudar a direção da nossa argolinha aí. E normalmente a gente faz um primeiro pontinho e depois continua bordando com o ponto haste. Como esse galinho é pequenininho, a gente faz esse ponto haste no galinho central. Agora, esses menorzinhos aqui, só um pontinho reto, já dá para bordar, já preenche. Não dá nem para fazer ponto haste de tão pequenininho que ele tá. E esses aqui também, olha, só um pontinho reto, já dá para a gente preencher. E aí, ao final aqui, você pode tanto arrematar para só depois puxar para o outro galinho que está um pouquinho mais ali à minha frente, ou ir passando por baixo dos pontos no avesso para não ficar nada sobrando atrás aparente os fios. E vou bordar dessa mesma maneira na haste toda, na volta toda dessa guirlanda. Terminada a guirlanda, a gente parte para o coelhinho, bordando primeiro essas 3 flores que são iguais, com ponto cheio. Então, primeiro a gente borda a pétala, vem no meio da pétala e faz um pontinho reto. Agora a gente vai com a agulha para um dos lados, bem próximo ao ponto que a gente tinha feito anteriormente, e faz mais um pontinho. Mais um pontinho para o lado. Tá vendo que esse eu não consegui chegar até lá embaixo, porque essa parte aqui da pétala é um pouquinho mais larga que lá a base dela. E agora mais um pontinho. Esse último ponto aqui, ele tem que estar bem alinhado com essa linha do contorno do coelho. Agora a gente preenche a outra lateral da pétala, vindo com um pontinho bem do lado, bem próximo um do outro. Quando finalizo, eu gosto de passar a agulha tanto por cima quanto por baixo para ajudar a alinhar os fios. Aí a gente vai para a próxima pétala, começando pelo meio dela, com um pontinho bem no centro. E depois a gente preenche primeiro uma lateral e depois a outra lateral. Alguns pontinhos, tá vendo que o anterior eu tinha posto parando um pouquinho antes do final da pétala e o outro vai até um pouquinho mais embaixo, justamente porque essa parte de cima da pétala é mais larga do que a parte de baixo dela. Agora a gente preenche essa outra lateral. Aí, novamente, eu passo a agulha por cima desses fios para alinhar. Vou preencher mais essas pétalas. E agora a gente vai bordar o nó francês, tomando cuidado para ele ficar exatamente na linha para a parte de dentro do coelho. Eu venho do avesso para o direito, dou 2 voltas de linha na agulha, posiciono a agulha no tecido e puxo a agulha lá para trás.
2 voltas na agulha, posiciono a agulha no tecido, mantenho a linha ainda segurada aqui com a minha mão esquerda, para só então puxar a agulha lá para trás. Aí a gente colocou todos os nó francês aqui nesse miolinho, a gente vai fazer uns pontinhos retos, um pontinho reto em cada pétala. Eu venho já no alto da pétala e vou fazer um pontinho reto no meio dela. Para a próxima pétala agora, a mesma coisa, venho aqui no alto dela, é um pouquinho mais para cima da metade dela, não é bem no altão dela, lá na extremidade. E a gente coloca uns pontinhos retos. Dá um nozinho de arremate no final. Agora, essa pequenininha é a mesma coisa que a gente fez nas maiores, só que aqui 3 pontinhos já preenche esse espaço da pétala. Para o nó francês, 2 voltinhas também. Um nozinho francês só já preencheu o meu espaço aqui. E agora é só colocar os pontos retos na pétala. E agora vem o ponto rosa, essas 2 florzinhas também estão em ponto rosa. A gente vem no meio do nó do círculo e faz um pontinho reto, voltando ao centro. São 3 divisões. Aí a gente volta com a nossa agulha em dessas metades, no meio de qualquer uma delas, e eu vou passar por cima, por baixo desses pontos que estão aí, dessa linha que a gente fez, e vou ajeitando a minha linha. Aí eu estava por baixo, eu passo por cima da próxima e por baixo dessa. Vai ajeitando os fios. Agora eu estou embaixo dessa, eu vou passar por cima do próximo ponto e por baixo do outro. Aí estou embaixo, passo por cima e passo por baixo do outro ponto. A gente vai assim alternadamente, por cima e por baixo dos pontos que estão ali, da linha que está ali embaixo, né? A gente vai fazer esse movimento até preencher esse círculo. Preencheu o círculo, a gente vai levar a nossa agulha lá para trás e dar um nozinho de arremate. Eu estou bem rente aqui, jogo ela lá para trás, ajeitando e arremata lá atrás. Para essas outras flores, a gente vai usar o ponto reto. A gente vai fazer um pontinho reto no meio da pétala e agora eu volto de novo onde eu havia saído anteriormente e faço mais um ponto reto em cima do que eu já tinha feito. Vou fazer isso em todas as pétalas. Aí, feito isso, a gente vai fazer um nozinho francês aqui no meio. Eu venho com a agulha bem no meio, onde é o miolinho da flor. Vou dar 3 voltas de linha na agulha, posiciono a agulha no tecido e puxo lá para trás. E vou colocar o miolinho já também nessas outras que eu bordei já aqui embaixo. E essa outra que é menorzinha, a gente vai fazer num outro tom, mas é a mesma coisa, são 2 pontinhos também, um em cima do outro. E a gente vem no centro dela para fazer o miolinho. Mas para esse miolinho aqui, uma volta só de linha na agulha já é o suficiente. Já para esse outro gravetinho, a gente vai fazer ele com um ponto haste. Como essa curvatura está virada aqui para minha direita, eu vou manter a minha argolinha sempre virada aqui para minha direita. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer esse último ponto, aí eu levo a agulha lá para trás e já volto com a agulha bem no começo aqui do risco da folha. Vou levar a agulha lá para trás, bem ao lado desse ponto que a gente fez, sem puxar toda a linha. Ficou essa argolinha, a gente volta com a agulha, puxo agora toda a linha, levo a agulha lá para trás pelo lado de fora, e aí a gente já repete esse mesmo processo na próxima folhinha.
Ao final, a gente vai dar um nozinho de arremate lá atrás. E essa mesma linha eu vou usar para bordar esse graveto pequenininho que tem aqui em cima. Também fazendo ponto haste e o ponto margarida para as folhas. Vamos colocar as folhas. Aqui a gente também vai fazer um pontinho margarida. Tomando cuidado para ele terminar dentro do espaço do coelho. E eu vou fazer um pontinho reto vindo aqui dentro do ponto margarida e voltando ali no topo do ponto margarida, por dentro mesmo do ponto. Aqui também é o ponto haste, a gente vai bordar com ponto haste aqui. As folhinhas também estão com ponto margarida. Essa primeira folhinha, ela tá dentro do corpo do coelho, mas as outras, elas estão passando para o lado de fora. Essa daqui, olha, ela tá passando para o lado de fora do corpo dele. Esses outros 2 galinhos também foram bordados da mesma forma. E essa folhinha, a gente também vai fazer um pontinho margarida e um ponto reto dentro dela. Agora a gente vai colocar o nó francês. Para o nó francês maior, eu dei 2 voltas de linha na agulha. E tem alguns menorzinhos que eu dei só uma voltinha de linha na agulha. E o nó francês desse galinho aqui, ele é no tomzinho de azul que a gente usou anteriormente. E aqui eu tô dando só uma volta de linha na agulha para fazer essa florzinha aqui. E agora, para finalizar, a gente vai fazer o contorno com o ponto haste também, no mesmo tom de lilás mais forte que a gente usou dentro da florzinha. Tomando cuidado nessa parte aqui da curva do desenho, do risco, a gente fazer um pontinho bem miudinho, para esse ponto ficar certinho no lugar. Aqui, para fazer esse vinco bem marcado aqui no pezinho dele, eu levei a agulha lá para trás e aí eu voltei bordando, começando, né, o primeiro pontinho com a agulha voltando no meio do espaço. E quando chega aqui onde tem essa nó francês no meio do caminho, a gente joga a agulha lá para trás e continua o contorno depois desse nó francês. Então faz o primeiro pontinho, voltando com a agulha no meio do espaço. Mas aqui onde tem essa parte aqui também, olha, que vai dando uma baixada assim do contorno, eu só diminuí bem o tamanho do ponto e continuei bordando. Não precisei levar a agulha lá para trás para depois começar para ficar bem marcado. Quando chegou aqui, no pescoço a mesma coisa, diminuí bem o tamanho do ponto, que aí faz o contorno certinho. Quando chega aqui em cima que tem essa flor, a gente leva a agulha lá para trás. Aí eu vou terminar esse contorno da orelha. Chegou aqui no topo dela, também levo a agulha lá para trás e volto a bordar o contorno logo abaixo dessa folhinha aqui, desse galinho verde. Depois a gente pula essa outra florzinha que tá aqui, volto fazendo um pontinho nesse espaço aqui onde tem a folha, e aí esse finalzinho aqui também do contorno. Estamos finalizando o nosso bordado, mas fica tão bonito esse tipo de bordado com esse preenchimento floral dentro, né? Vamos dar um nozinho de arremate lá atrás e tá finalizado o nosso bordado. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário, que é super importante para mim, saber o que vocês acharam. Qualquer sugestão também pode deixar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!